Educando para a Diversidade indica o Manual Prático de Linguagem Inclusiva, de André Fischer. O manual traz dicas e técnicas para uma escrita que não reproduza opressões e preconceitos. A linguagem inclusiva, ela tem o objetivo de tirar um pouco as distorções do nosso idioma, do que a gente, da linguagem nossa do dia a dia, especialmente aqui no português que a gente fala no Brasil, que é recheada de sexismo, recheada de machismos. A gente usa o masculino de uma maneira genérica, a gente usa palavras como homem, ele, como se fosse se referindo às pessoas em geral, quando não é, e com isso a gente acaba reproduzindo um sexismo, um machismo que a nossa sociedade tem, né? O objetivo das técnicas de linguagem inclusiva é justamente a gente diminuir um pouco esse sexismo que a gente tem no nosso linguajar de todo dia, para a gente mudando um pouco também a maneira como a gente pensa e como a gente reproduz esses conceitos. É muito interessante quando a gente observa essa listinha de técnicas que eu cito no meu Manual Prático de Linguagem Inclusiva, e a gente se dá conta de como a gente acaba sendo tão sexista, às vezes sem mesmo se dar conta. A gente reproduz o ideário de uma sociedade machista, patriarcal, e isso não é mimimi. Eu achei importante desenvolver esse trabalho sendo um homem, né? Um homem branco, cisgênero, tá nesse lugar de entender também que a gente precisa dar mais espaço para as mulheres, para outros grupos minorizados nos nossos discursos. A gente, sem se dar conta, fala muita coisa que a gente está, na verdade, só reproduzindo coisas sem se dar conta, usando o linguajar que a gente aprendeu quando foi alfabetizado. Linguagem inclusiva é um pouquinho diferente de linguagem neutra. A linguagem neutra é uma proposta da gente introduzir no Brasil o gênero neutro para se referir a pessoas. O português, é um idioma que já tem muito consolidado há muitos séculos, o masculino e o feminino em várias palavras, então a gente fala o sofá e a mesa, e aí eu acho que não tem nenhum sexismo nisso, isso é da origem do nosso idioma. Mas talvez a gente reproduzir, né, dividir essa coisa binária de ele e ela, a gente está apagando, diminuindo pessoas que não se identificam com esses dois gêneros, né? Sejam as pessoas agêneras, não binárias, de gênero fluido. Então existe uma proposta de linguagem neutra, que é outra coisa diferente da linguagem inclusiva, que é da criação de um gênero neutro, que alguns grupos falam que seria ele, outros queriam ilu. Como não há um consenso, eu acho que a linguagem neutra é uma coisa interessante para a gente pensar mais no futuro, como um projeto, mas a minha proposta com o Manual Prático de Linguagem Inclusiva é a gente usar a norma padrão da língua portuguesa, que a gente pode começar a usar hoje, não precisa ter nenhuma revolução, não precisa ter uma reforma ortográfica nem do idioma, é a gente começar a usar hoje com os recursos que a gente já tem, né, com o português que é usado hoje em dia, da norma padrão, a gente simplesmente tirar um pouquinho desse sexismo. Não é colocando X, não é colocando arroba, porque isso, né, não inclui ninguém, porque na verdade você está excluindo pessoas que têm alguns problemas de dislexia, as pessoas com problemas de visão que usam leitores de texto, que não vão conseguir ler essas palavras, pessoas que não foram informadas dessa nova proposta. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Então, as dicas que o manual vai oferecer vão desde a gente usar mais a palavra pessoa, em vez de falar os colaboradores, falar as pessoas colaboradoras. A gente se referir sempre ao masculino e ao feminino, então falar os brasileiros e as brasileiras, os alunos e as alunas. Encontrar outras palavras, por exemplo, em vez de falar os professores, a gente falar o corpo docente. E são técnicas que vão por aí, né? De você, às vezes, tornar um sujeito oculto na frase. São dicas bem práticas para a gente ir colocando no dia a dia da gente. A gente vai vendo que ao se dar conta, ao escrever sobretudo, porque eu acho que essa mudança começa na linguagem escrita, a gente depois passa a raciocinar de uma maneira diferente, inclusive trazendo isso para a própria linguagem oral. Mas acho que vale a pena a gente começar na linguagem mais formal, em vez de você falar obrigado em nome de uma empresa, você falar agradecemos ou agradeço, que é uma maneira de você tornar
isso tudo menos sexista, né? E eu acho que isso muda a maneira da gente pensar o outro, criar mais empatia pelas outras pessoas, sobretudo de mulheres que são muito excluídas desse discurso todo da língua portuguesa. Então convido todo mundo a fazer o download gratuito do manual prático de linguagem inclusiva, que está disponível no tecidas.com.br. Só baixar lá, tem 2 versões para imprimir e outra para você usar no seu tablet. E eu estou subindo também já uma versão para você imprimir uma página, para ter esses lembretes todos, para você deixar ali na tua mesa e mudar a maneira como você escreve, raciocina e ajudar a gente a fazer uma sociedade mais inclusiva. Parabéns, André, pela publicação. Esse manual contribui para refletirmos se de fato estamos nos comunicando de maneira inclusiva.